Olá, começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E depois de uma série de aumentos, o preço do leite começa a dar um alívio no bolso do consumidor. Mas para o produtor rural, os custos de produção e a volatilidade dos preços ainda são desafiadores. Nos últimos meses, o leite e seus derivados foram os produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores. Segundo dados do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em agosto o grupo acumulou alta anual de mais de 60%. No entanto, os valores já começaram a recuar. A prévia da inflação mostra uma queda de 5,08% dos laticínios em setembro, puxado pelo leite longa-vida, que caiu 12,01%. De acordo com o Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, no mercado atacadista, a queda do produto foi ainda maior, de 23,5% em agosto. Porque você fala, mas o preço do leite não aumentou o produtor? Aumentou alguns meses, mas é uma situação atípica, uma situação que não traz segurança, porque agora já está caindo. Então, isso gera uma instabilidade, né, uma insegurança em quem está produzindo leite, na indústria que está processando, no próprio consumidor que se vê um pouco mais retraído com essas fortes oscilações. Segundo especialistas, a volatilidade dos preços afetou diretamente a produção de lácteos no país, que precisou inclusive aumentar as importações. Houve um paulatino, de pouco a pouco, aumentando o custo de produção do leite. Então, com esse custo aumentando, mas o preço do leite, dos produtos lácteos, não estava aumentando ainda, houve um desincentivo à produção. Por que os produtos não estavam aumentando de preço? Porque existe exatamente, como você falou, um problema aí com relação ao poder aquisitivo, né? Depois da pandemia, depois da guerra, as pessoas não estão assim com a renda muito elevada. Existe esse problema ainda no país. Então, isso estava segurando um pouco o preço dos lácteos. Acontece que isso levou ao aumento do custo do leite, a diminuição da remuneração do produtor e então, rapidamente, você teve o quê? Uma queda da produção. Aqui nesse sítio da cidade ocidental, em Goiás, um pequeno produtor de leite decidiu comercializar os produtos diretamente com o consumidor, uma maneira de tentar aumentar a margem de lucro dos produtos. Quando eu vendo direto para o consumidor, eu tiro pelo menos dois elos da cadeia, né? Tiro o, quem compra o leite in natura e quem compra o leite in natura, que é o supermercado, né? As vendas. Então aí você já tirou dois custos de transporte, dois custos de embalagem. Então você diminui esses custos. Mesmo assim, fica complicado, porque como você tem uma produção barata, uma produção pequena, você tem uma ordenha que você poderia ordenhar, por exemplo, com uma pessoa 400, 500 litros de leite, 1.000 litros de leite, você está ordenhando 100. O seu Américo tem 35 animais no sítio dele e ordenha leite de 8 vacas Jersey 2 vezes ao dia. No ramo há quase 7 anos, diz que o momento é delicado para o produtor, já que os custos de produção estão elevados. A silagem ficou muito cara por conta que o milho ficou caro de plantar, os insumos para plantar o milho ficaram caros e aí aumenta o preço da silagem. Consequentemente, você fica um custo mais alto para você produzir, né? Porque a vaca come a mesma quantidade de silagem, não é porque está cara que ela vai comer menos. Além do leite in natura, seu Américo produz 3 tipos de queijo no sítio, como forma de aumentar a renda. Apesar do momento que ele considera delicado, acredita que o cenário pode melhorar com a chegada da primavera e a consequente recuperação dos pastos. Por isso, vai continuar firme na produção. Quando você entra num negócio, o investimento que você faz em busca de conhecimento, em busca de clientes, em busca de marca, é um investimento muito alto. E se você para, tudo isso vira prejuízo, né? Então você deixa de ter os clientes, você deixa de ter a marca, você deixa de ter tudo. Então é você ir trabalhando, definindo e achando onde é que estão os gargalos, ajustando esses gargalos que são momentâneos, né? O ajuste é momentâneo, e aprendendo com esse sistema. A Emater do Distrito Federal está ensinando produtores a criar aves em sistema de base agroecológicas. O modelo ajuda o avicultor a agregar valor ao produto, seja ele ovos ou carne. O Ari cria carneiros há mais de 10 anos e, para aumentar a renda da família, ele resolveu pesquisar outra produção. E aqui eu vim aprender um pouco sobre a criação de galinha para postura, né? Ovos caipira.
conseguimos perceber que tem uma dificuldade de custo nessa produção, né? E a colocação desse produto no mercado, a diferença de preço que muitas vezes o comprador não consegue compreender por que ele é um pouco mais caro do que o ovo que é criado comercialmente. Para incentivar outros produtores a investirem em novas atividades, a Emater do Distrito Federal promoveu um dia de campo em Taguatinga para mostrar como funciona uma produção de avicultura agroecológica. A ideia é justamente trazer o produtor para conhecer um local que tem uma atividade, no caso aqui a avicultura de postura, para ver como que o produtor, o proprietário está atuando na atividade e tirar as ideias, as informações, tudo que for possível de absorver para poder aplicar na propriedade de outro produtor, né? A criação de aves em sistemas de base agroecológica é considerada uma opção viável para a diversificação da renda na agricultura familiar, tanto com a venda de carne quanto com ovos. Porém, apresenta uma certa complexidade e o produtor necessita conhecer as técnicas de manejo recomendadas para obter o sucesso da criação. A agricultura agroecológica ela é predominante em pequenos produtores de agricultura familiar, né? E que também tem um pensamento de considerar o bem-estar animal, né? Então, a gente tem sistemas que a gente pode dizer agroecológico, mas é caipira, né? Que quando a ave consegue ter acesso a piquetes, ela se alimenta de insetos, ela pode expressar o comportamento dela de tomar banhos de terra, de areia, ela tem a possibilidade de se movimentar diferentemente do que ficar presa o tempo todo num galpão. Os preços da carne e dos ovos também são diferentes da avicultura industrial, o que gera uma oportunidade a mais de comercialização. Os consumidores vão querer produtos mais naturais que a galinha possa produzir num ambiente adequado, né, e sem estresse. Então, isso aí é o que vem sendo buscado por muitas pessoas atualmente, né? Se trabalhar direitinho, conseguir organizar os custos e as coisas, a gente consegue ainda produzir e ter um mercado para colocar esses produtos. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, tem mais informações para vocês. Estamos de volta aqui com o Tatersal. Produtores de soja e representantes das indústrias vão se reunir em novembro e debater propostas sobre o padrão oficial de classificação da soja. O primeiro seminário realizado recentemente pelo Ministério da Agricultura para debater propostas para a revisão do padrão oficial de classificação da soja reuniu produtores e indústrias que discutiram o tema após a publicação da instrução normativa com a atualização da classificação do grão e dos subprodutos. E a ideia é que seja transformado num padrão em que atenda tanto a indústria quanto o setor produtivo. Então, a gente vai para um segundo seminário agora para detalhar mais alguns pontos que ainda faltam ser ajustados. A modernização do padrão atual de classificação é prevista na Instrução Normativa número 11 de 2007 e agora quer melhorar a qualidade dos produtos considerando requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem nos aspectos de classificação. Foi elencado, e pedido pelo setor que esse padrão fosse revisto. Então, a partir dessa inclusão na agenda regulatória, nós entendemos que há necessidade e começamos esse processo regulatório através da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Então, hoje nós temos um tipo único de soja, e que nós propusemos agora a estratificação em 5 tipos de soja, para que a soja pudesse ser melhor classificada quanto à sua qualidade. O setor entendeu que era um pouquinho demais esses 5 degraus aí na classificação da soja e acho que estamos chegando num entendimento de 3 níveis de classificação de soja, mas claro, sempre propondo a melhoria da qualidade. Foram discutidos também a mudança nos padrões de umidade do grão para o consumo humano, de 14% para 13%, o que para os produtores é visto de forma negativa. Nós temos uma colheita com um período de chuva
né, dentro do período de chuva muito elevado aqui dentro do estado. E a gente sabe que a capacidade estática do estado e o armazenamento do estado é pequeno. Então, o produtor que provavelmente não tem o armazém, consiga padronizar isso em 13%, ele vai sofrer muito mais descontos do que hoje. Para a indústria, a instrução traz pontos que precisam ser considerados. Primeiro, a questão da classificação em si, se é obrigatória ou não. Dos tipos que foram divididos em muitos e aceitam um percentual de avariado muito alto. E tem uma definição que não é precisa sobre o que são sementes de outras espécies. O Ministério da Agricultura, ele incluiu nessa minuta um dispositivo dizendo assim: se a instrução normativa for utilizada como padrão, é obrigatório, contratual, no contrato, é obrigatório o uso, a contratação de um classificador oficial credenciado no Ministério da Agricultura. Tá? Só que a norma, a IN, a instrução normativa, ela não é obrigatória, ela é indicativa, ela é obrigatória para casos específicos, mas ela não é obrigatória para eu comprar soja, processar ou exportar. Então, nós estamos preocupados que esse dispositivo que o MAPA colocou transforme a instrução normativa numa obrigação. Para a Nassar, a nova padronização do modo como está proposta é inferior à adotada pela China, principal cliente internacional do Brasil. E não vai funcionar. Por quê? Porque a China tem uma exigência dela, a Rússia tem outra exigência, a Europa tem outra exigência. Então, nós temos que ter flexibilidade para adequar a classificação da soja ao padrão que o nosso cliente quer. O Ministério entende que tanto os produtores como as indústrias precisam ter vantagens. E para isso é necessário que os dois lados cedam de alguma forma. Um novo seminário deve reunir os dois grupos em novembro. Enquanto não chegam a uma conclusão que seja boa para todo mundo, continua valendo a instrução normativa de 2007. A gente acredita que ainda vai levar um tempo, né? Provavelmente para o ano que vem a gente tem uma segunda publicação, mas eu dependo, claro, dos trâmites do Ministério. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Nós voltamos amanhã com outras informações. Até lá!